Então vamos pensar aqui sobre essas o protagonismo dessas mulheres durante a independência, né. E para pensar, elas estiveram lá, nós temos aí que pegar 2 questões essenciais, que é o olhar de quem está produzindo, história sobre um determinado, período, fato, contexto. E isso daí nós temos aí durante muito tempo um olhar que foi um olhar masculino, um olhar que pensava apenas em determinados grupos sociais ou determinados fatores como só ou quem ascendeu a cargos políticos. Então a produção sobre, determinado isso daí não só sobre mulheres como qualquer outro grupo, né, ela está marcada por isso. Nós temos aí uma produção historiográfica sobre história das mulheres, que já vai datar do final da década de 70, que começa a pensar nessas mulheres e falar: "Espera aí, nós temos aí metade da população é feminina", sempre aproximadamente ali em torno em linhas gerais, né, uma época um pouco mais de homem, um pouco mais de mulher, né. Então esse direcionamento é um direcionamento do olhar do historiador. E o que nós temos? Que para pensar as mulheres da independência, por que que agora óbvio, nós estamos num contexto da efeméride dos 200 anos da independência, há um crescimento de uma produção historiográfica sobre, o tema como um todo, mas com um olhar, por exemplo, sobre as mulheres que nós não tivemos em outros momentos. E isso daí não só sobre a independência, é bom a gente destacar que nos últimos anos, vamos pegar aqui, nos últimos 20 anos, os trabalhos que têm se dedicado tanto a uma história das mulheres, quanto a uma história das relações de gênero, cresceu muito nos estudos. E isso é essencial para a gente pensar, elas estavam lá. Vamos pegar, por exemplo, aí é lógico, e daí você a primeira questão, o olhar do historiador sobre o contexto, sobre o objeto a ser analisado, né. Fontes para tal é outra questão que muitas vezes esbarra, porque você não tem fonte suficiente que possa te ajudar a efetivar um estudo. Vamos pensar em 3 mulheres aí, e daí não são só 3, eu vou citar 3 aqui, que eu acho que são exemplos bacanas para pensarmos em, eh, mulheres que se destacaram, que a produção historiográfica não tão recente, mas que recentemente cresceu sobre elas, tem levantado o nome, que são de grupos diferentes. Então, primeiro, aqui eu acho que seria interessante pensarmos na própria Maria Leopoldina, futura imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, que, o seu papel é destacado na medida em que uma mulher extremamente educada, ela foi educada para ser, eh, já para ser princesa, educada para pensar, em questões políticas maiores, educada para a própria manutenção da monarquia, ela era austríaca, né. Então ela tem toda uma bagagem, assim, de uma educação intelectual para pensar questões políticas do Estado e para além disso, que fazia parte ali da formação que essas mulheres no Império Austríaco tinham, nós temos também da própria, vamos dizer assim, do interesse pessoal da Maria Leopoldina por estudos. Era uma mulher que lia muito, conhecia mineralogia, era extremamente, vamos dizer assim, antenada no que estava acontecendo em termos intelectuais e científicos. Então era uma mulher que tinha esse diferencial. Quando casada com Dom Pedro I, já ali após, vamos pensar, a Revolução do Porto, quando as agitações começam e nós vamos ter as cortes ali sendo formadas em Portugal, solicitando ali, era o fim do antigo regime português, né.
Vamos pensar que agora, a partir de agora, nós queremos o quê? Nós queremos uma Constituição, nós queremos um Estado de Direito, então vamos acabar, não teremos mais súditos, teremos cidadãos. O retorno de Dom João VI, pressionado pelas cortes e por toda a agitação que estava Portugal passando no momento, e Dom Pedro I fica no Brasil, e a agitação acontece, nós vamos ter nessas cortes portuguesas enviados das várias partes do reino, inclusive do Brasil, né, que já tinha sido elevado a Reino Unido, eh, logo após a chegada de Dom João VI aqui, enfim. E, a tensão aumenta. Os deputados brasileiros vão para lá, a tensão vai aumentando, isso é repercutido na imprensa também. E Leopoldina, você observa quando a historiografia nos mostra isso nas cartas que ela trocou, por exemplo, com a irmã, que ela lia esses jornais, que ela sabia lá o que estava sendo noticiado, debatido e ampliado lá do outro lado do Atlântico, aqui, como que estava esse arranjo político, e por meio essas cartas que ela troca com a irmã e com outros familiares, elas são interessantes, porque elas vão nos dando indícios de que, havia um diálogo entre a Leopoldina e o Dom Pedro I, em termos de questões políticas. Já falei, Pedro falou isso, então você consegue delimitar ali que havia um conhecimento crítico da situação. Ele, nomeia a Leopoldina como sua regente nessas viagens que ela vai fazer, então ela fica com um poder enquanto ele viaja, e é um momento que ele está viajando bastante, porque está tudo muito tenso nas várias partes do Brasil. E então aí ela vai estar lá, ele viaja, ela vai, se reúne com o Conselho de Estado, sanciona determinadas questões, e dentre as questões, a questão do momento era a situação entre Brasil e Portugal. Quando ele estava em São Paulo, ela se reuniu com o Conselho de Estado junto com Bonifácio, e você vai ter lá, toda a discussão que vai sair de lá. Ela manda a documentação oficial da que, olha, é necessário, porque após a só para retornar um pouco aqui pensando, após a negativa de Dom Pedro II de retornar, o famoso dia do fico aqui, que até hoje se fala, né, Portugal vai sofrer uma retaliação, vai falar: "Não, nós não pedimos, nós falamos que você tinha que voltar", vai mandar tropas ficarão lá na Bahia. E daí esse momento de extrema tensão política, né, ela se reúne, ele está viajando em São Paulo também por conta do da convulsão política do momento, e ela escreve lá o resultado dessa discussão que eles tiveram, que ela teve junto ao ao Conselho de Estado, né, tipo, ou nós não temos outra solução, mais ou menos, assim, não chega a ser nesses termos, obviamente, né, mas a separação é o melhor que nós podemos fazer, e escreve também uma carta privada, né. Então dá para ver ali, não falando: "Ah, foi ela que escreveu, mandou Dom Pedro fa", não, não é isso, mas ela tem um diálogo político e uma participação onde a sua voz também é, de alguma maneira, ouvida e de alguma maneira ali refletida sobre, sabe. Então isso é interessante, após já a independência ali nos anos logo depois, ainda em 22, né, mulheres paulistas, mulheres, escrevem lá para ela um manifesto agradecendo todo o apoio que ela deu ao povo brasileiro, né. Então havia também um reconhecimento, o fato dessas mulheres, então vai ter um grupo de mulheres olhando para uma outra mulher, que a partir dali seria a imperatriz, após a independência, olhando, reconhecendo aquela mulher como, participativa daquele processo. Então acho que, assim, pensando em uma mulher de uma camada abastada, né. Acho que outra figura importantíssima que nós temos que pensar, já de outro grupo social, foi Maria Quitéria, na Bahia. O pai dela era fazendeiro, não era uma mulher de, vamos dizer, uma família remediada para grande.
chega a ser de grande posse, mas era uma família que tinha uma situação econômica relativamente boa. E o seu pai, ela morava no Re eles moravam no Recôncavo, e ele recebeu um enviado, isso ali no período em que as tropas portuguesas estavam em Salvador, já nesse momento de tensão, falei agora há pouco, as tropas estavam lá pressionando, formou-se uma resistência na Bahia contra aquelas tropas portuguesas. Aquela resistência, ela acabou ficando centralizada na região do Recôncavo, que era uma região importantíssima, porque era ela que abastecia, Salvador. E o pai de Maria Quitéria recebe um enviados perguntando se ele poderia fazer parte dessa resistência contra Portugal, né, ou mandar algum filho. E ele fala: "Ó, eu não tenho idade para isso e também não tenho filhos homens, né". Maria Quitéria escuta, ela resolve ali que vai participar, pega uma roupa junto com a sua irmã, uma roupa do seu cunhado, uma roupa de homem, se transveste, vai lá toda paramentada como se fosse um homem, chega lá se apresentando como homem, como soldado. Então aí e vai lutar. Então o que que é interessante você pensar? Ela era uma mulher de uma camada estada que tinha um determinado padrão comportamental que era esperado, e ela foi lá, ela falou: "Eu não quero isso, eu quero seguir outro". E ela foi seguir outro modelo de comportamento, que era o quê? Ela queria lutar, porque ela achava aquela causa, por motivos, que não cabem agora, mas o que cabe é a gente pensar. Ela foi e enfrentou todo, toda as possíveis consequências que ainda não tinham visto, né, mas ela resolveu falar: "Ó, vou bancar e vou lutar". Lutou, se destacou, foi promovida, seu pai óbvio, a filha sumiu, né, ele foi atrás dela, chega lá, ele descobre que ela tá lá, vestida de soldado, ele pega então é revelada para todas as pessoas lá que ela é uma mulher e não um homem. O comandante não faz questão disso, ela era uma mulher que atirava muito bem, fala: "Pode continuar, a única coisa que ela vai começar a usar é por cima da calça uma saia, um saiote, uma saiona comprida lá, mas ela continua". E ela tem destaque em 3 grandes batalhas, pela sua coragem, pela sua destreza, no 2 de julho, que é quando nós temos lá, de fato, toda a ocupação portuguesa é reprimida e você vai ter de fato a que até hoje é comemorado 2 de julho, independência na Bahia, tudo, né. E ela, o nome dela é até hoje rememorado quando se pensa em independência, não só no Brasil, mas especificamente com a sua participação que ela teve lá na Bahia. E ela vem para o Rio de Janeiro, vem para a corte como um destaque dentro das lutas das guerras de independência, porque nós tivemos um processo que não foi um processo pacífico, nós tivemos guerras e essa daí, nós podemos citar como uma. Chegando aqui, ela vai receber, do próprio Dom Pedro I, insígnia de cavaleiro da ordem, então ela vai ser reconhecida como uma pessoa, um soldado importante, uma soldado importante que lutou na guerra da independência, né. Então acho que é importante a gente pensar outra mulher interessantíssima também, de outra camada social. Vamos pensar aqui em Maria Filipa, uma mulher negra, pescadora, marisqueira, que morava na ilha de Itaparica, lá na Bahia. Então eu estou falando agora de uma mulher de uma camada mais popular e que também teve um destaque e uma importância dentro dessa guerra de independência ali, desse conflito existente na Bahia do momento, né. Como eu falei, ela morava em Itaparica, ela era liberta, ela nasceu numa família de escravizados e conseguiu conquistar sua liberdade. Então essa mulher liberta morava em acomodações populares e ela era pescava, ela era marisqueira, ela lutava capoeira. E durante esse essa invasão portuguesa,
Interessante pensarmos que ela Ilha de Taparica, ela tem uma posição estratégica entre Salvador e o Recôncavo, e a resistência estava no Recôncavo, né, havia um grande interesse político de Portugal de conseguir chegar até lá e acabar com essa resistência, e Taparica estava no meio, e ela dominava ali todo o espaço de navegação, que isso é importantíssimo, né, pela sua própria profissão, ela pescava, ela tinha o conhecimento da geografia do local. E além desse conhecimento, ela era uma liderança entre os seus pares. Ela liderou um grupo de mulheres lá em Itaparica, que que se articularam sob a liderança da Maria Filipa, então estou falando do nome da Maria Filipa, que foi a liderança, mas eu tenho que pensar que eu tenho mais um grupo ali de outras mulheres que também abraçaram essa causa da independência, que não tiveram seu nome reconhecido, como o de Maria Filipa, mas que também tiveram protagonismo nessa guerra, né? E elas enfrentaram um exército ali que chegou mais próximo, português, com uma planta da família das ortigas, e bateram nesses portugueses, e ao a pele, ao entrar em contato com a planta, coça, dá inflamação. Então elas conseguiram e depois atearam fogo nas embarcações, sabe. Então isso mostra ali esse protagonismo, essa ação dessas mulheres, lideradas ali por Maria Filipa, e também nós temos ali indicativos de que haviam outros grupos de mulheres que também lutaram, não sob a liderança de Maria Filipa, mas que lutaram também dentro da ilha de Taparica, dentro dessa guerra de independência, né. Então acho que é interessante a gente pensar, eu optei aí por essas as 3 Marias, né, Maria Leopoldina, que virou imperatriz, Maria Quitéria, soldado, Maria Filipa, que era uma pescadora, camada mais popular, para nós observarmos e não ficarmos também restritos, pensando em ações de mulheres de grupos específicos ou que tinha determinada possibilidade econômica para tal ação. Não, nós estamos vendo ali que dentro do que elas conseguiam, elas iam e lutavam e enfrentaram. São grupos específicos, são, mas eles existiram. O que nós não podemos deixar é de lembrar dessas mulheres. Esse apagamento, esquecimento, sabe. Por mais que falar: "Ah, é só um grupo, é só a Maria Quitéria foi única". Não sei se tinha outra que não foi revelada que era, mas existiu ela, sabe. Foi uma mulher que foi contra os padrões do que era esperado para um modelo feminino de ação, né. Eu acho que é importantíssimo a gente pensar nela. Vamos pensar também um outro exemplo que há pouco também foi, vamos dizer assim, trazido aí pela historiografia, o trabalho da menos em movimento, mas mais uma ação individual, da Maria Firmina dos Reis, escritora, poetisa, professora negra em São Luís do Maranhão, no século XIX. Em 1859, ela escreve o romance Úrsula. Ela é um romance, de caráter abolicionista, né, dos primeiros romances abolicionistas aí que nós temos registro, e até o momento que se conhece é um único romance escrito por uma mulher negra. Então quando você lê esse romance abolicionista e compara, por exemplo, com outros, né, escrito por homens, você vê que o olhar dado para, nas falas para as pessoas escravizadas dentro do romance é diferente quando eu olho. Então é assim, só de você imaginar que foi uma mulher negra que conseguiu chegar a ser professora de primeiras letras, atuava na imprensa, ou seja, ela conseguiu dentro da sociedade, lá em São Luís, ela conseguiu entrar num grupo de letrados que era extremamente masculino, sabe. E ela entrou, ela participava, ela escrevia, e esse romance que foi, como eu disse agora, vamos dizer, redescoberto, né, depois de muito tempo apó ela teve uma edição nova, eu acho que há cerca de 5, 7 anos de Úrsula, né. Já mostra aí uma
uma ação, protagonismo dessa mulher de conseguir resistir e se destacar. Agora, se a gente for pensar em algum movimento maior para a história das mulheres, eu acho que é importante a gente citar aqui também o nome da Berta Lutz, que foi ela era uma cientista, bióloga de formação, que atuou muito dentro do movimento feminista ali no início do século XX. Ela foi eleita deputada federal. Lá, como deputada, suas pautas estavam relacionadas a a diminuição da jornada de trabalho para as mulheres, uma licença maternidade. Então, as pautas da Berta Lutz, que mesmo antes de atuar dentro do espaço da política, né, antes de ser deputada, já trazia toda essa militância do movimento sufragista, do movimento feminista, ali do início do século XX, né? Também conhecida porque ela é filha do Adolfo Lutz, né, mas eu acho para além de ser filha do Adolfo Lutz, ela tem uma trajetória e uma importância que é extremamente significativa para a luta, e aí já pensando num movimento maior de mulheres. É óbvio que quando eu vou pensar aqui, o grupo, eu acho que isso é importante nós pensarmos esses grupos sociais aos quais essas mulheres pertencem, né, porque hoje em dia nós temos, lutas e um movimento, um pensar, situações femininas muito marcadas, que há muito ficaram apagadas, né, por exemplo, não é uma mulher, são mulheres. Quando eu penso em mulheres, eu estou trabalhando ali questões que não passam apenas pela questão de gênero, eu estou pensando numa mulher, gênero, raça, classe, sabe. E isso os coletivos que nós temos recentemente, do feminismo negro, nos mostram isso, que nós temos que olhar para essa questão para além de uma pauta única da mulher. Porque nós vivemos numa sociedade que é racista, uma sociedade que é misógina, que é machista, onde uma mulher negra pobre, o enfrentamento cotidiano dela de resistência para a sua sobrevivência digna é muito maior. Então, eu acho que esses movimentos na atualidade nos trazem aí também mulheres que estão nessa luta, pensando em condições mais igualitárias para o seu grupo, né. Acho que essa independência total ainda não aconteceu. Ela é chamada de independência, mas ela está em constante processo, porque, às vezes a gente tende a achar: "Eu já lutei o suficiente, estou cansada, já foi, conseguimos", delega para alguém lá no parlamento, alguém para o congresso, alguém no governo, alguém no ministério que faça. Não, ela é uma eterna luta, constante, que a gente que a gente chama no trabalho criativo de work in progress, é um trabalho em processo, sempre, eterno. Então, a presidenta Dilma Rousseff, para mim é um exemplo de luta, de resistência, de uma mulher guerreira. Só que ao estudar essa mulher, quando cheguei no eu percebi que foi um golpe misógino, homofóbico. Por quê? Porque essa mulher teve 54 milhões de votos, mesmo assim ela foi retirada, né, com chamadas pedaladas que nem houve pedalado. Então, assim, eu fiz parte da ocupação do Ministério da Cultura quando houve o golpe de 2016 e lá nós criamos nós mulheres éramos maioria nessa ocupação, nós sentimos necessidade de criar um coletivo de mulheres, nós chamamos de sereias, inspiradas naqueles azulejos do Portinari que tem no Palácio Gustavo Capanema, onde ficamos ocupados contra o golpe de 2016 e contra a extinção da pasta do ministério, nós criamos um grupo de mulheres. Então, eu comecei a estudar essa mulher e admirá-la mais ainda, porque o que eu vi, os relatos do que ela passou na ditadura. E aí é como se ela tivesse anos depois, sendo massacrada como guerrilheira. Então, quando eu estudei as imagens, a cartografia de imagens que eu estudei na pesquisa, cara, era de doer o que eles fizeram. Eles construíram uma Dilma guerrilheira, vai para Cuba, eles fizeram um caixão enterrando Dilma, queimando, fazendo rituais. Era doloroso, muito triste de ver. Ou seja, uma mulher, né, a primeira vez uma presidenta mulher no país, então a gente se
e de repente sofrendo toda essa misoginia, toda essa perseguição, toda essa, eh, e aí eu pego um trecho do que a Dilma fala, desse golpe, né, afastamento da presidência. Eu vou ler só um trecho. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, nas aspas, está sendo interrompido por um programa que representa o retrocesso social. E o mais radical liberalismo econômico. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, é homofóbico, é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito, da violência. As futuras gerações de brasileiras saberão que na primeira vez em que uma mulher assumiu a presidência, o machismo e a misoginia mostraram suas faces, suas feias faces. É bem maior do que isso, mas eu peguei esse trecho porque esse golpe mostrou essa face. Acho que as mulheres ainda gritam por independência em todos os cantos, seja o direito de ganhar os mesmos salários, mesmo salário que os homens, seja em questão de trabalho, seja nos direitos aos corpos, seja na ocupação dos espaços de poder. A gente tem poucas mulheres nos ministérios, poucas mulheres nos cargos de chefia, poucas mulheres ainda ocupando o parlamento. Aumentou muito? Sim, significativamente, mas ainda está longe de, né? Embora sejamos maioria na população brasileira, sabemos disso. Então, esses gritos eles estão ecoando aí, seja na performance, seja no ativismo nas ruas, seja na televisão. Eu já trabalhei em ciclos de pensamento numa televisão em que as mulheres lutavam para ter essa representação nas mesas, nos debates, e muito bem representado. Como a gente está falando da potência feminina, tem muitas mulheres que me atravessam, que eu admiro, que eu tento teatralizar, que eu falo delas. Uma delas é Cora Coralina. Ela é poeta, cronista, contista, também cozinheira. Cora Coralina mistura tradição e ruptura, cantiga e silêncio. Ai, transpondo as palavras e a doçura tão característica das confeiteiras da sua cidade natal, de Goiás, e chama Todas as Vidas. Eu não sei se eu vou conseguir poetizar do tamanho que essa mulher criou, mas tentar é preciso. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhada, cocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo, benze quebranto, bota feitiço, Ogum orixá, macumba terreiro, Ogã pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Velho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda com buco de coco, pisando alho e sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceito, de casca grossa, de chinelinho enfilharado. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida. Minha irmãzinha, fingindo alegre, seu triste fado, todas as vidas dentro de mim, na vinha vida. A vida mera das obscuras. Essa é Cora Coralina.